embora, mergulhar nas profundidades. E agora, o homem de Deus, pastor Daniel Silva, o pastor de Edir Macedo, vamos lá. Até 4h45, isso aí. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Cumprimentamos novamente os ouvintes, Rádio Projeção FM 95.5, Rádio 100% Jesus, também a todas aquelas rádios que estão reproduzindo nosso programa Madrugada com Cristo, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Já um bom dia, você amado, ouvinte da palavra que está aí na live, está ouvindo através dos aplicativos. Deus abençoe rica e poderosamente a tua vida de forma forte e especial. E nessa oportunidade, gostaríamos de compartilhar com você, nosso amado ouvinte, a palavra que se encontra no Evangelho segundo escreveu o evangelista por nome Marcos, capítulo de número 4, no verso de número 35 em diante. Marcos, capítulo 4, e o verso de número 35, que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo como estavam no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão tímidos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Diante dessa oportunidade que Deus nos concede para trazer a palavra de vida e de esperança para o teu coração, amado ouvinte, gostaríamos de pregar baseado neste texto sagrado. Antes de pregar, tematizar a mensagem com tema. O tema da mensagem é Vencendo a Tempestade com Jesus. Abrir a nossa Bíblia Sagrada. O Evangelho segundo escreveu o evangelista por nome Marcos. E meditar no texto do capítulo de número 4, a partir do verso de número 35, é falar a respeito de um grande sinal, de um grande milagre, de uma grande ação do Verbo vivo de Deus, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro Santo, segundo as palavras do profeta por nome João Batista, que veio para tirar o pecado do mundo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, o princípio, o meio e o fim, a fiel testemunha, primogênito dos mortos, a raiz de Jessé, aquele que veio com alguns nomes, segundo as palavras do profeta, por nome Isaías, capítulo de número 9, verso 6, que disse: O menino nos nasceu, e o filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Emanuel, quer dizer, Deus conosco, Deus dentro do barro. Jesus
ele vai escolher os seus discípulos a dedo. Jesus, ele vai chamar os seus discípulos a fim de dar continuidade à obra evangelística na face da terra, pois ele veio à terra para cumprir a vontade do Pai, resgatar a humanidade através do seu corpo e do seu sangue, mas também marcar a história da humanidade através da sua pregação, através da sua doutrina e também dos seus prodígios, milagres e maravilhas, porque ele era o verbo vivo de Deus na terra, que veio também marcar a humanidade com o poder da palavra, com o poder da doutrina e com o poder dos seus milagres, porque ele era o verbo vivo de Deus. Porém, ele não veio para fazer a obra sozinho. Ele não veio para trabalhar sozinho. Então ele vai ficar na madrugada primeiro orando. E descendo do monte, ele vai escolher a dedo os 12. Ele vai selecionar a dedo aquele que ele quis, aqueles que ele chamou, aqueles que ele selecionou a fim de levantar para pregar, a fim de levantar para doutrinar, a fim de levantar para evangelizar, a fim de levantar para pastorear, pois na vida de cada discípulo ele tinha um propósito diferenciado. Pedro seria o pastor da igreja primitiva, João seria o apóstolo do amor, o apóstolo das revelações, e dentre os 12 é o único que morreu de morte natural, ou seja, João ele não provou a morte, ele não foi martirizado, ele não deu o testemunho da fé com a morte, mas ele foi o único que morreu de morte natural. Os 11, todos foram martirizados, mas mesmo assim não negaram o nome do Senhor Jesus. Glória. Porque sabiam que o homem podia matar a carne, mas não podia matar nem a alma, nem o espírito, pois só Deus, ele pega a alma do homem e lança no inferno. Uma coisa que o homem pode fazer é matar o corpo, mas a alma, só Deus tem o poder ou de levar ao céu, ou de levar às profundezas do inferno. Ele vai selecionar esses 12, a fim de fazê-los bases para o crescimento do evangelho, pois aonde eles os enviassem, almas seriam salvas, e o diabo perderia o território e a bandeira do evangelho, ela seria fincada, mas ele não pode enviar sem primeiro ensinar, ele não pode enviar sem primeiro preparar, ele não pode enviar sem primeiro estruturar. Então ele vai começar a formar a base espiritual dos discípulos. Ele vai começar a formar a base ministerial dos discípulos acerca da obra com algumas coisas. A primeira coisa, Jesus ele vai formar os discípulos, a sua base, através da pregação. Por quê, pastor? A pregação, ela fortalece. A pregação, ela renova. A pregação, ela dá estrutura. A pregação, ela dá ânimo, porque a palavra, a pregação, Glória. O trigo sadio, o pão vivo, ela é força, ela é ânimo, ela é vida, ela é graça, ela é espada, ela é bomba no inferno e estrutura a vida da igreja. Segunda coisa, a doutrina, ou seja, o ensinamento, porque o ensinamento ele solidifica, o ensinamento ele rebate a heresia, o ensinamento ele dá estrutura. Tem muita gente hoje firmado só na areia e não gosta de doutrina. Aí quando vem a prova, sabe por quê? Está firmado na areia, mas crente que gosta do ensinamento da doutrina, vem o vento, ele fica de pé. Vem a tormenta, não para, porque ele está firmado na solidez da palavra, na doutrina. Terceira coisa, Jesus também vai formar o discípulo, os fazendo passar por algumas experiências, pois a vida com Cristo
nos faz viver uma série de experiências. Eles amavam viver milagres. Quem é que não quer viver milagre, irmão? Quem é que não quer estender a mão um endemoniado ser liberto? Todo mundo. Quem é que não quer ver o mestre partindo os 5 pães e 2 peixes, dando graça ao Pai? E depois dando na mão dele, e eles repartindo, e a metade do peixe se multiplicar, e a metade do pão se multiplicar. É maravilhoso viver milagres com Cristo. Era maravilhoso colocar a mão no enfermo, o enfermo ser curado. Era maravilhoso ver até mesmo no meio das lutas a provisão e a solução chegar. Porque viver de milagre é bom, viver de bênção é bom, viver de provisão é bom, viver de multiplicação é bom, mas nem sempre Jesus vai nos fazer passar somente por milagres, pois evangelho não é somente o pão e peixe. Evangelho também é a tormenta. Evangelho não é somente a cura. Evangelho também é passar por enfermidade. Evangelho nem sempre é a provisão. Vai ter dia que no Evangelho você vai passar por deserto, mas independente da experiência, seja no deserto ou na provisão, o leão da tribo de Judá está presente, independente da experiência, na enfermidade ou na cura, o Cordeiro de Deus está presente, independente da multiplicação ou na pouca quantidade, o Rei dos Reis, o glória está presente, porque ele não nos deixa e nem nos desampara. Louvado e agradecido. A verdade é que temos ouvido hoje em dia, não aqui na rádio, porque aqui tem palavra verdadeira, mas existe aí um evangelho light, o evangelho light que diz, você não vai sofrer massa, não vai mais ter tormenta. Isso é mentira. Jesus já deixou escrito em João 16 e 13, tenho-vos dito isso para quem em mim tem as paz. Olha, discípulo, no mundo vocês terão aflições, momento de luta, momento de tormenta, momento de turbulência espiritual, tempestade familiar, tempestade espiritual, a tempestade ministerial. Vocês terão aflições, vocês também vão chorar, vocês também vão dizer, por quê, pastor? Todos aqueles que sem a Cristo vão viver um misto de lutas e de vitória. É uma prova, uma vitória. É uma luta, uma vitória. É a tormenta, uma bonança, porque o nosso descanso não é na terra. O nosso descanso eterno é na Nova Jerusalém. Glória! Enquanto estiver na terra, vai ter bênção, vai ter prova, vai ter luta, vai ter vitória, vai ter tempestade, mas não se preocupa, aquele que veio andando sobre as águas, aquele que veio na direção contrária do vento, está dizendo, não tenha medo, ele manda no vento, ele manda no mar, ele manda nas ondas, ele é maior que principado, ele é maior que potestade, ele é maior que ósseo espiritual, da maldade. Deus está dizendo, eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Não temas, porque ele é contigo, não te assombre, porque ele é o teu Deus, ele te ajuda, te sustenta com a sua destra. Se passarem pelo fogo, não vai te queimar, quando entrar nas águas, não te afogarão, porque o leão da tribo de Judá é maior. Louvado o teu nome, Jesus. Ele vai convidar o discípulo para o ensino no meio do mar.
Ele nos ensina com as tempestades da vida. A tormenta vem, a tempestade vem para você se conhecer. Porque na bonança todo mundo dá glória. Na bonança todo mundo confia. A tempestade na bonança todo mundo é fiel. Aí ele vai permitir que o adversário venha balançar o barco, porque tem vento que Deus manda, tem tormenta que o homem procura quando nos obedece, mas tem tormenta que o diabo vem mandando para tentar afundar o barco, para tentar acabar com a casa, para tentar desestruturar. Ele permite para você saber quem você é. Quer saber quem é quem? Começa o vento soprar. Quer saber quem é crente que não é? Começa a chuva cair. Aí você vai ver. Tem gente que na tormenta se afasta porque é crente que só é crente na bonança. Tem gente que na prova vai embora porque só é crente na bênção. Mas tem crente que é que nem Pedro. Mesmo que o vento sopre e que o barco balance, ele diz: mestre, eu vou andar por cima das águas e eu vou até o encontro, porque eu não estou firmado na bonança. Eu estou firmado na tua palavra. Quem está firmado na bonança, sai da igreja. A bonança é hoje e não é amanhã. A porta é hoje e amanhã fecha. Mas quem está firmado na palavra, passa o que passar, venha o que vier, ele está dizendo: eu vencerei, porque eu estou firmado na rocha, que é a palavra. Pode vir o que vier. Oh, glória! Se tiver firmado na palavra, vai vencer a tormenta. Pode vir a prova que vier. Se tiver firmado na palavra, vai vencer a prova. Pode vir a guerra, pode vir o choro, pode vir o luto, pode vir a provação. Se tiver firmado na palavra, no trigo, no pão vivo, vai vencer. Bendito és, meu rei, bendito és. Tira da tua cabeça essa história que a tormenta vai te vencer. Vai não, quem está na polpa do barco é maior e ele te garante vitória, você vai vencer. Tira da tua cabeça essa história que a tormenta sentimental vai matar. Vai não, quem está na polpa do barco é maior, você vai vencer. Queira Satanás ou não, queira principados ou não, queira as hostes espirituais da maldade não, você vai vencer a tormenta. Louvado e engrandecido é o teu nome. E ele vai dar uma ordem: passemos para o outro lado. Bendito és, meu rei. Passemos não está no singular, está no plural, ou seja, vocês vão passar, mas eu vou passar com vocês. Vai ter tempestade, mas eu vou estar com vocês. Vai ter tormenta, mas eu vou estar com vocês. O barco vai se encher de água. Eu sei que vocês vão se apavorar, mas não tenha medo. Eu vou estar com vocês. Ei, a tormenta é grande, mas ele passa contigo. A lágrima é grande, mas ele passa contigo. A Davi disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu, Senhor, está comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Quem passa contigo é maior que o vento. Quem passa contigo é maior que o mar. E está dizendo: você vai passar, mas eu vou passar com você. Você não vai passar sozinho. Você não vai para o mar sozinho. Quem está contigo é o Rei da Glória. Glória ao Rei, glória a Jesus.
E ele disse, passemos para o outro lado, ou seja, a tempestade vai vir, mas nós vamos atravessar. Tempestade é só um momento passageiro, mas Jesus, que é perpétuo na tua vida, dizendo comigo, você vai passar e vai atravessar. A tendência não é o teu barco voltar para trás por causa do vento. A tendência é a tormenta vir, o vento vir, mas você com Cristo no barco, passar para o outro lado. Oh, glória! A tendência não é o casamento afundar. A tendência é o vento vir, mas o barco sentimental passar para o outro lado. A tendência não é a vida financeira afundar. Ei, varão! Ei, varoa! Tira da tua cabeça que você vai afundar sentimentalmente, que você vai afundar materialmente. A tendência não é o vento te vencer, é você vencer o vento com o rei no barco. A tendência não é a tempestade te vencer, é você vencer a tempestade com o rei no barco. A tendência não é as ondas te vencerem, é você vencer as ondas, é você vencer a luta, é você vencer o choro com o rei no barco. Que rei é este, pastor? Não é o rei Herodes, ele é maior. Não é o rei Nabucodonosor, ele é maior. Não é o rei Faraó, ele é maior. Não é o rei Senaqueribe, ele é maior. Não é o rei, oh glória, Ezequias, ele é maior. Não é o rei Nabucodonosor, ele é maior. Ele é rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é profeta maior que Jeremias. Ele é sacerdote, oh glória, maior que Samuel. Ele é rei maior que Davi. Ele é maior. Bendito. Aleluia. Labaia, comidaia, subia, acalma o teu coração, lança sobre o Senhor toda a tua ansiedade, porque Ele é maior. Deus está dizendo, a tendência não é você ser derrotado, a tendência é você passar para o outro lado. Queira Satanás ou não, o teu barco espiritual vai chegar. Queira os demônios ou não, o teu barco ministerial vai chegar. Queira o adversário ou não, tua casa vai chegar do outro lado, teu casamento vai chegar do outro lado, tuas finanças vão chegar. A tendência não é a tempestade de vencer, é você passar, atravessar com o rei no teu barco. Glórias e glórias e glórias e glórias. No meio do mar, a chuva vai começar a cair, por quê, pastor? É no meio que a tormenta vem. No começo tudo vai bem, mas Jesus permite no meio a tempestade vir. Ele permite no meio da trajetória ministerial uma tormenta vir. Não porque ele quer te envergonhar, mas porque ele quer te provar, para te aprovar. Esta prova não é para a tua vergonha, é para glorificar o nome dele na tua casa. Este vale é para a glória dele, esta tormenta é para a glória dele. Vem o vento, vem a chuva, oh glória, vem as ondas, mas é para ele te aprovar no meio deste teu processo. Mas pastor, o barco está balançando, parece que vai afundar. Vai não. Quem te deu a ordem te garante vitória. Mas pastor, parece que a família vai afundar. Vai não. Quem te deu a ordem te garante vitória. Mas pastor, parece que a porta vai fechar. Receba esta palavra. Já nesse início de dia, quem abriu a porta foi o Rei da Glória. E porta que o Rei da Glória abre, inveja não pode fechar, fofoca não pode fechar, mentira não pode fechar. Ei, alguém está fazendo panelinha para você ser mandado embora, mas Jeová não vai deixar. Entenda, ele permite para envergonhar o teu adversário. Ei, envergonhado e confundido serão todos
inimigos que se levantarem contra ti sem causa. Podem até pelejar, mas não vão prevalecer, porque quem está contigo guerreia por esta causa. Eu vejo Deus fechando a boca de alguém que está falando de você para você ser mandado embora do trabalho, viu? Eu vejo Deus colocando alguém para sentar. Para quê, pastor? Para parar o caluniador, para parar o fofoqueiro, para parar o mentiroso. Ei, toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Glória! Ele é Deus que está parando alguém com muita pressa. Está dizendo: ninguém vai te arrancar da porta. Eu abri a porta, diz o Senhor. Ninguém vai tirar da cadeira. Eu coloquei e ninguém arranca. Sou eu que levantei, sou eu que abri. E não tem demônio que feche a porta. Eu fui quem te coloquei naquele lugar. Louvado e agradecido. Mas pastor, está balançando, pode balançar. Elaia sobederia cominai. Mas pastor, as águas estão enchendo o barco, pode encher. Quem é maior que as águas está na polpa. Quem é maior que o vento está na polpa. Quem é maior que a dificuldade está na polpa do teu barco. O vento está soprando. Pedro está apavorado, João está apavorado, Tiago está apavorado, Poder e glória. mas ele estava na polpa do barco. E o mais lindo é que Jesus dormia enquanto os homens se apavoravam, porque a tormenta que apavora os discípulos não apavora Jesus. A dificuldade que abala os discípulos não abalava Jesus. A tempestade que tira o teu sono não tira o sono de Jesus, porque Jesus, ele é soberano. Quem é soberano, ele é rei dos reis. Quem é soberano, ele é supremo, ele controla toda a situação. Quem é soberano, ele é e sempre será maior que as ondas, maior que o vento, maior que o teu choro. E se o teu choro está durando uma noite que parece ser interminável, mas se prepara, depois da noite tem um amanhecer de alegria e de vitória. Ele está dormindo, mas no espírito está acordado, pois não dorme, nem tosqueneja o guarda de Israel. Ele está dormindo, mas está dizendo: eu estou no controle. Eu estou no comando, eu estou na direção do teu barco e não vai afundar. Mas os discípulos vão acordar. Mestre, não te importa que venhamos a perecer na tormenta? Ninguém perece onde Jesus está. Barco que ele está não afunda, pelo contrário, tem direção certa, vai chegar do outro lado. Ele vai se levantar e ele vai dar ordem ao vento e ao mar, dizendo: cala-te, aquieta-te, e o vento agora vai se aquietar, porque ele dá ordem ao vento, ele dá ordem ao mar. E quando ele ordena, a tempestade passa, a tormenta passa e a bonança tem que chegar. Ele está se levantando nesse dia, faltando alguns minutos já para dar 5 horas. Ele está se erguendo sobre a tua embarcação espiritual.
Ele está seguindo sobre a tua embarcação familiar. Está dando ordem, cala-te, aquieta-te. Deus acalma as ondas. Deus está cessando. Emando e de calabara sumiderio cominai. Cessando este teu vento contrário. Queira Satanás ou não, queira o adversário ou não, ele já deu a ordem. Vai chegar do outro lado. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa escapar da minha mão. Operando ele, quem o impedirá? O vento se acalmou, mas se acalmou e a bonança chegou. Tem tempo de tormenta, mas também tem tempo de bonança. E aqueles homens começaram a se maravilhar, dizendo: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? É aquele que tem o controle de tudo na palma da mão. E o mesmo ele opera hoje sobre a tua história. Creia que você já venceu a tormenta, pois Jesus, que deu a ordem, está no teu barco. E você não vai chegar pela fé, ouvinte. Diga: eu já cheguei do outro lado. Receba a palavra. Deus te abençoe. Bom dia.